Om Janani Sarada Devi Ramakrishna Jagadguru Pada Padme Tayosmita Pranamami Muni. Tendo-me refugiado aos pés de lótus de Sri Sarada Devi, a Mãe Divina, e de Sri Ramakrishna, o Guru Universal. Eu me prostro diante deles, repetidas e repetidas vezes. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a esse 19º episódio de leitura e contemplação do Sri Sri Ramakrishna Katharita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, coletânea. Daquilo que recolheu Mahendranath Gupta, discípulo direto de Thakur Sri Ramakrishna, entre os anos de 1882 e 1886. Temos esse maravilhoso registro, não é? Talvez o mais próximo de uma personalidade do tamanho de Sri Ramakrishna disponível para nós. E estamos navegando por este oceano de bem-aventurança, por esses, né, agora 19 episódios, e até quando Deus nos permitir, vamos continuar nesse maravilhoso e longo caminho, não é? De percepção de um discurso, não é? Único na sua excelência e um discurso contínuo, o mesmo discurso. Qual é a palavra de Thakur Sri Ramakrishna? Amor a Deus. Como conhecer Deus? A natureza de nossa felicidade está nessa relação com Deus. A natureza de nossa infelicidade está na distância que se estabelece entre Deus e suas partes, ainda que todos nós estejamos em Deus. É este o tema do ensinamento de Sri Ramakrishna. E aqueles que pensam que isso pode ser, então eu já sei, não tenho nada a recolher, isso não é tão novo, isso já foi visto. Eu recomendo que experimentem o néctar dessas palavras, ok? Para poder perceber o que tem de significativo para nossas próprias vidas nesse nosso tempo. Último episódio, estávamos aqui em mais uma das reuniões, Sri Ramakrishna com os seus devotos, alguns discípulos diretos, na qual ele conversava sobre, no momento final aqui, sobre a necessidade do controle da mente. Submeter a mente à memória de Deus para que esta identificação na mente a purifique. Sri Ramakrishna dava a imagem Rakal, futuro Swami Brahmananda, filho espiritual de Sri Ramakrishna, primeiro presidente da Ordem Missão Ramakrishna, dizia para Sri Ramakrishna, né, dava um exemplo do que Sri Ramakrishna falava. A mente é como um elefante louco. E Sri Ramakrishna disse. Então, a Mãe Divina montada em um leão, figura iconográfica de Durga, controla esse elefante, a sua autoridade, do bravio leão e a doce bem-aventurada Mãe Divina. Então, meditar no divino faz com que nossa mente seja purificada. Assim, não é? Fechou-se a ideia daquela conversa, daquele momento que estávamos, né, aqui contemplando e conversando. Então continuamos dali, não é? Então, Mahendranath Gupta narra: ao anoitecer, o Arati é realizado no templo. Sri Ramakrishna canta os nomes dos deuses e deusas em seu quarto. Incenso foi queimado na sala. Com as mãos postas, ele está sentado na cama menor, meditando na Mãe Divina. Govinda Mukherjee, de Bengária, e alguns dos seus amigos entram na sala, fazem suas saudações e sentam-se no chão. M, que está narrando isso, e Rakal estão sentados lá. Aqui, né? Começa o serviço do Arati. Arati é o serviço de oferecimento, sobretudo aqui, as luzes, né? Um servidor, não é? Com um sino, uma sinetinha na mão esquerda,
e com uma lamparina na mão, um castiçal na mão, geralmente com vela ou com manteiga de ghee derretida, fazendo ali, né, às vezes de uma vela, gira diante do murti, da imagem, da representação divina, enquanto hinos são cantados, e também oferecem outros objetos que simbolizam os elementos da natureza: flores, água, um pano, incenso. E esse ritual que acontece, pode acontecer em muitos momentos do dia, mas acontece também no final do dia, não é? Na ordem de Sr. Ramakrishna acontece, né, todo final de tarde, início da noite. Estava acontecendo, e Sri Ramakrishna estava ali, naquele quartinho. Aqui vemos, Sri Ramakrishna já não é mais um oficiante dos serviços. Sri Ramakrishna era um sacerdote do tempo de Kali. Chegou em algum momento, a sua integração com o ritual fez com que ele se integrasse com a pessoa divina, de modo que o ritual, para ele, já tinha sido transpassado. Sri Ramakrishna diz: quando terminam as obrigações com o ritual litúrgico? Quando você conhecer Deus e Ele falar pessoalmente com você. Aí você vai estar vendo Deus sempre. Era o estado de Sri Ramakrishna. O estado de Sri Ramakrishna era constantemente contemplando a mãe no meio do mundo. Ele disse, né? Aquele estado na figuração da progressão da alma dentro da máquina do corpo. Quando chega na garganta, o homem só fala a respeito de Deus. Quando chega, então, na testa, o homem vê Deus. E quando chega ao topo da cabeça, o homem perde a sua consciência. Disse Sri Ramakrishna: mais saboroso é ficar entre a garganta e a testa, porque você tem rasa, sabor do relacionamento. Sri Ramakrishna foi até o topo, voltou. Por quê? Porque ele quer ter um relacionamento com Deus. Não é? Você pode emergir de raríssimos casos, raríssimos. Esses que vão até o topo e ficam, não falam mais. Nós não temos o registro desses. Aqueles que voltam podem experimentar, então, esta sensibilidade. Não é? É uma questão de proximidade. Sri Ramakrishna falará disso aqui. Muito bem. Então, esse ritual está sendo celebrado lá e Sri Ramakrishna não está fazendo esse ritual. Ele não está participando mais de rituais. Alguém pode pensar, um homem tão religioso, tão imerso no divino, por que ele não realiza mais rituais? Porque ele já vive a comunhão. Eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, nós não temos essa experiência. Então, nós trabalhamos a qualidade da nossa mente através de um serviço que sabemos ser para o Senhor que está aqui. Veja, não funciona se você falar assim: não, é apenas uma fotografia. Não, é apenas uma coisa que a cultura fez. E eu estou aqui porque eu quero qualificar a minha mente com essas enganações, para que assim eu fique mais purificado. Isso não adianta. Se você não entender que é apenas os seus olhos de carne e a sua mente obscurecida que não lhe permitem ver o Senhor que está diante de você, o serviço ritualístico e a adoração que você tem como leigo, por exemplo, em uma missa, não servem. Elas vão ser uma coisa da cultura do mundo. Vai estar ainda na dimensão do intelecto. Esse é o problema, por exemplo, da pregação de Jana. Por quê? Porque ela faz com que você pense que tudo isso é uma mentirinha. Porque você é muito inteligente. Então você cria um truque para você ficar um pouco... Isso é mundanismo. Isso não é devoção. Isso é obstáculo à devoção. Sri Ramakrishna frisava muito esse aspecto. É necessário que você seja veraz, que você seja verdadeiro. Faça as coisas com convicção. Então, ainda que você não veja Thakur se mover, acredite, a fotografia é uma sombra da pessoa que está aqui, pela sua misericórdia sem fim.
Então Sri Ramakrishna já estava nesse estado, então por isso ele não participava. Mas ele estava o quê? Diz aqui, enquanto o Arati estava sendo feito. Sri Ramakrishna, de mãos postas, ele está sentado na cama menor, meditando na mãe. Antes disso, ele cantou os nomes dos deuses e deusas em seu quarto. Deuses e deusas. Isso agora, né? É aquele momento que o ouvinte aqui, a pessoa que assiste de tradição evangélica, sobretudo, e existem esses, acreditem, vai pensar assim, deuses e deusas, meu Deus. Compreensão aqui, né? O Supremo Deus. E infinitas expansões do seu espírito. Purusha manifesta-se através desses Purushas em sua Prakriti, em sua energia. E existem seres grandiosos que nós podemos chamar deuses. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo. Os eruditos, autores da lei, os fanáticos, queriam apedrejá-lo. Porque ele estava falando coisas do tipo, eu sou o filho de Deus, eu conversei com o pai, eu venho de lá, eu sei porque eu o conheci. Coisas parecidas até com o que Sri Ramakrishna diz. E aqueles queriam matá-lo e Jesus diz a eles, mas veja que engraçado, no livro de vocês, que é o que? A Torá aqui, ok? Diz lá que vocês são deuses. Mas vocês querem me apedrejar porque eu digo que eu sou filho de Deus? Como deuses aqui? Como deuses? Potencialmente, a nossa natureza é da natureza de Deus. Nós somos gerados da energia primordial, sua Shakti, o poder feminino de Brahma. E nós temos a nossa ideia do eu como semente do eu único, Deus, do eu maior. Então, nesse sentido, a nossa natureza é essa divina. E existem seres de grandes escalas de diferença. Existem muitos seres diferentes uns dos outros. Ao contrário do que se ensina, por exemplo, a perspectiva do Advaita. É um só e todo o resto é um grande auto-engano. Aí é aquela barafunda de ideias, aquela confusão e aquele idealismo ilógico, não é? Na qual Atman se envolve com Maya e se transforma em Jiva, e Brahma se envolve com Maya e se transforma em Ishvara, e na verdade só existe Brahma, está se enganando no quê? Maya da onde? Essas coisas todas que muitas vezes vão aparecer aqui, porque o discurso contínuo de Sri Ramakrishna é uma desconstrução da teologia monista, esse monismo seco e puro. Sri Ramakrishna não ensina isso. Ensina o contrário disso. Não é que ele ignorasse isso, ok? Ele falava disso e dizia, não é. Está enganado. Está enganado. Swami Vivekananda disse, é necessário ler Shankara e todos os outros acharyas pela lente de Sri Ramakrishna para corrigir os seus equívocos. Swami Vivekananda. Então não dá para você pegar um livro da teologia de Shankara e dizer assim, aqui ó, é isso aqui. Não. Segundo a tradição de Sri Ramakrishna, não. Você pode até conhecer. Fala assim, eu vejo o que eles pensam. É interessante saber. Mas o paradigma desta via é Sri Ramakrishna. Claro, para aqueles que acreditam que ele é este, né, ser que no hino que se canta na ordem Ramakrishna todos os dias diz, né, sem causa, não é, refúgio dos devotos, destruidor das correntes do mundo, que nos faz perceber pela sua graça essas coisas. Na qual nos seus pés os devotos se colocam e cruzam o oceano no mundo. Essas coisas todas grandes, né? Então, Sri Ramakrishna, então, presta homenagem aos deuses, não é? E está com mãos postas, meditando na mãe. Então, chegaram pessoas novas e entraram na sala. Continua Mahendranath Gupta. Lá fora, a lua brilha e toda a natureza está quieta, parecendo estar sorrindo. Lá dentro,
Todos estão sentados em silêncio, olhando para a imagem serena de Sri Ramakrishna. Ele está absorto em êxtase. Depois de um tempo, ainda em um estado de êxtase, ele começa a falar. Veja, este é um registro direto de alguém que esteve com uma personalidade da estatura de Sri Ramakrishna. Eu sempre digo isso, e muitas pessoas que já contemplaram esse Catarita se emocionam com isso. Que privilégio é esse registro tão direto? Nós não temos isso, por exemplo, no Evangelho. Não é? Ainda que tenhamos relatos de coisas que o Senhor Jesus fez, mas nós sabemos que aquilo veio depois de muito tempo, de pessoas que não conviveram exatamente com Jesus. Aqui nós temos essas impressões. A impressão de uma personalidade espiritual desse gabarito e de outros na vida de pessoas comuns é um grande mistério, difícil de ser compreendido com a mente racional. Eu lembro de uma história de um homem na Índia dos anos 20, talvez, 30, 40 talvez, que era um jovem universitário, cético, ateu, concretamente ateu, nacionalista, e considerava que um grande problema da Índia era aquele atraso espiritual, aquela ideia de deuses sadhus, e aquilo cheirava a correntes que faziam com que os indianos estivessem presos sob o colonialismo britânico. E ele se irritava profundamente ao ouvir falar nesses homens santos, que nada disso existia, né? Não existe santos, né? É todo mundo bicho. E aí ele ouviu falar de Ramana Maharshi, e aquele nome para ele causava uma certa tensão. Certa vez ele passou nas proximidades de onde estava o lugar onde Ramana Maharshi ficava, e ele foi chamado a atenção para aquilo. As pessoas falaram lá naquela montanha tem o ashram de Bhagavan Ramana Maharshi. E um dia aquele homem disse: eu vou lá ver esse. Vou lá ver. Porque a cabeça dele estava o tempo todo pensando nisso. Com um pensamento de desprezo, com um pensamento de nojo, com um pensamento de chacota. Mas estava continuamente pensando em Ramana Maharshi. Ele foi lá e chegou no ashram. Estavam todos sentados diante de Ramana Maharshi, que estava em silêncio. E ele sentou lá. E ele contemplou Ramana Maharshi, olhou nos olhos de Ramana Maharshi, que olharam nos seus. Nada foi dito. Nenhum ensinamento foi colocado. E ele saiu de lá compreendendo que Ramana Maharshi tinha entrado dentro dele, dentro de sua alma. E ele chegou a pensar que aquilo podia ser algum truque mental, alguma coisa assim. Mas acontece que depois de alguns meses ele abandonou o mundo e se tornou um renunciante. Depois criou uma linhagem espiritual de sannyasis. Não é? Assim é. Veja, ele não tinha nenhuma disposição para aquilo. Ele não estava predisposto. Não. Ele foi dragado pelaquela personalidade que é diferente dele, diferente de mim. Outros foram lá e não foram. Outros não foram lá. Alguns são chamados. Porque existe uma diversidade muito grande e o poder incrível desses seres especiais. Quantos chegaram diante de Sri Ramakrishna tiveram suas mentes transformadas? Quantos hoje estão diante de Sri Ramakrishna e têm suas mentes transformadas? Às vezes não é imediatamente. Eu, como conheci Sri Ramakrishna, primeiro momento foi um ato de misericórdia. Eu estava muito confuso, muito triste, muito perdido mesmo. Aqueles momentos assim da vida da adolescência e perdas familiares e dificuldade na vida que você pensa, onde está, não é, toda essa luz, toda a verdade, Deus. E foi lendo um livro, Os Ensinamentos de Sri Ramakrishna, que eu recobrei de imediato, com lágrimas nos olhos, a esperança em Deus. Ainda era confuso, ainda era cheio de dúvidas, cheio de imprecisões, mas retomei. Passado alguns anos, quando eu me converti para a Igreja Ortodoxa,
O nome de Sri Ramakrishna nunca saiu do meu coração e da minha mente. Nunca. Mas eu precisava refutá-lo. Eu precisava transformar aquilo numa quimera. Transformar aquilo numa coisa menos. Porque senão aquilo prejudicaria o meu caminho, a minha trilha sectária. Então eu, né, me dirigi à imagem do Santo Trio como uma paródia desrespeitosa do Cristo, da Virgem Maria, de São João Batista. E a vida de Sri Ramakrishna, com todas as suas peculiaridades, me pareciam ridículas coisas. Mas tudo isso era intenso interesse. Intenso interesse. E depois de um tempo, tudo isso se tornou para mim, tudo aquilo que era ridículo, impossível, falho, se tornou claramente para mim uma porta de redenção. Mas desde o primeiro momento, houve uma semente plantada que vai crescendo. De acordo com o clima, com o terreno, com as coisas. Não é? Disse Sri Ramakrishna, às vezes o vento traz uma semente e ela cai lá nas frestinhas de uma casa. Nada aconteceu. Passaram anos, séculos, até que a casa caiu no chão. E ali se tornou parte do solo com muito, muito, muito tempo. E aquela sementinha de séculos e séculos atrás germinou numa planta. Depois de muito tempo mesmo, décadas depois, cresceu uma árvore. Depois de algum tempo ela deu fruto. Quem pode imaginar a trajetória dessa semente? Mas ela sempre esteve lá. Ou desde muito tempo. E assim é. Quais são as camadas que nos impedem de receber esta graça? São muitas, às vezes. Às vezes são menos. Porque aqueles que são menos já estiveram aqui muitas outras vezes. Nesse lugar. Né? Eu lembro que ali, 2012, 2013, 2011, esses anos, eu estava, né, na igreja ortodoxa, diácono, catequista, missionário, sem dúvida nenhuma. E muito sectário, e muito fervente, muito... E certa vez, procurava muito avidamente por tudo relacionado à igreja, aos seus santos, aos seus pensadores. Traduzir coisas, postar coisas, isso. E aí, certa vez, encontrei lá uma personalidade que eu nunca tinha ouvido falar. Uma filmagem que tinha acontecido nos anos 90 de um monge da Sérvia, chamado Tadeu do mosteiro de Vitovinica. Uma filmagem não tão boa qualidade, gravada evidentemente em sérvio e legendada em espanhol por um universitário que tinha ido visitar o monge. Não sei, 40 minutos de entrevista, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Eu sei que a audiência daquela entrevista, a imagem, a voz e o sentido de suas palavras transformaram a minha mente completamente. No que diz respeito a algumas coisas, elas foram absolutamente dissolvidas. Ideias concretas, pensamentos, inclinações, vontades, barreiras, foram todas elas desaparecidas diante das palavras e da imagem, da presença daquele homem que nada estava falando a respeito das coisas que foram dissolvidas, era apenas e tão somente a manifestação da sua natureza bem-aventurada. Porque o ancião Tadeu de Vitovinica é um Paramahansa. Ok? É um maravilhoso santo e amigo de Deus. Veja, uma gravação de anos atrás, num outro idioma, com uma imagem não tão boa, conseguiu criar esse impacto numa pessoa de outro tempo, de uma outra época, de uma outra cultura. Imagine o impacto que é você estar sentado diante de um ser desse. Vocês entendem
Por que algumas pessoas então se lançavam aos pés de Jesus e diziam meu Senhor e meu Deus? Porque eles podiam ver. Porque existem seres de potências diferentes. Sri Ramakrishna dizia a respeito de um sábio chamado Vidyasagar, um erudito do mundo. Boa pessoa, maravilhoso, coração ótimo, envolvido com coisas muito boas, sábio, conhecedor. Certa vez Sri Ramakrishna encontrou com ele e falava a respeito da diversidade de seres e de almas. E Vidyasagar falava, não, mas não é possível, não é só um. Como pode existir tantos, muitos, diversos? Não é apenas a qualidade da água que é diferente? E Sri Ramakrishna dizia para ele, como é possível que alguém tão culto seja tão ignorante? Não é óbvio que Ramachandra, encarnação de Deus, é diferente dos outros? Tudo bem, é evidente, tudo adveio de Rama. Mas por sua vontade ele se faz presente nesse mundo. Coloca uma venda nos seus próprios olhos e se envolve na maia desse mundo de diferenciação. A qual tudo adveio dele, mas ele é um personagem e os outros são outros. Não é possível desconsiderar isso. Aqueles que são admiradores de Sri Ramana Maharaj, por exemplo, né, que o identificam com o Advaita, embora ele nunca tenha sido de nenhuma Sampradaya, Advaita, nada disso. Ele nunca tenha pregado isso. A teologia, né, formal. Ao contrário, ele dizia isso de não dualidade é uma coisa filosófica, na prática concreta. Estamos todos aqui conversando. Quando perguntavam para ele sobre Vishnu, sobre Shiva, ele dizia: se eu e você existimos, como o Senhor não existe? Novamente, se você contempla Ramana Maharaj como Bhagavan, instrutor, é porque ele instrui e você aprende. Porque ele é uma alma, você é outra. Todos advindos da alma das almas. Não é verdade? Pense, meditem. O processo de auto-inquirição também é ser verdadeiro, não é? Muito bem. Por que é difícil compreender isso? É porque o pensamento que nos leva a Deus nos leva ao Supremo. E nós não queremos ter ninguém supremo. Nós queremos ser o Supremo. Não é? Na elaboração cristã a respeito da noção do diabo, o que é? Ele quer ser Deus. Sobretudo, porque ele não suporta a ideia de ter alguém acima dele. Não é? Muito bem. Depois de um tempo, ainda em estado de êxtase, porque ele está contemplando a mãe, Sri Ramakrishna começa a falar. Os temas dessa conversa, não é? Mahendranath Gupta sempre nos adianta. Ele diz, a forma de Shyama, Shyama a negra, Kali. Purusha e Prakriti, Yoga Maya, Shiva e Kali, Radha e Krishna. Explicação das formas, o devoto superior e o caminho da razão. Serão os temas aqui que serão desenvolvidos. Auspicioso, não é? Quantas coisas luminosas teremos aqui. Muito bem. Sri Ramakrishna em êxtase diz: diga-me, se estiver alguma dúvida, vou explicar tudo para vocês. Sri Ramakrishna falava disso, né? Aqueles seres que, tendo alcançado o conhecimento de Deus, voltam por misericórdia para contar a todos sobre. Ele dizia, né? Um prado, uma parede que tampa o que tem do outro lado. 3 homens sobem um muro, um olha para o lado de lá, extasiado, fala, ah, que maravilha, pula para lá e nunca mais volta. Um segundo, mesma coisa, ah, extasiado, pula e nunca mais volta. Um terceiro, ah, extasiado, pula e volta. E conta para os outros. Conta para os outros que há do outro lado. Esses grandes seres são diferentes daqueles outros que, menorzinhos, mergulharam no oceano e não voltam mais. Às vezes, por egoísmo.
Cada um por si. Descobri, beleza, ótimo. Os outros agora fazem parte dessa transitoriedade, fazem parte dessa dualidade falsa. Eu não, eu sou iluminado. O que acontece com esse? Explica-se de Ramakrishna. Depois, quando o universo for reconstruído, eles voltam. Eles voltam e vão ter que peregrinar tudo de novo, até que um dia eles descubram a devoção. Tá certo? Tem de fato. É verdade, você pode alcançar moksha, libertação, mergulhando no oceano de Satchitananda. Ou no Brahma Yoti, o brilho da refulgência do corpo do Senhor. É uma coisa alta. É muito melhor do que nascer, crescer, morrer, nascer, crescer, morrer, nascer, crescer, morrer, e achar que os ismos do mundo são importantes. É muito melhor do que isso. Sem dúvida. É um estado de bem-aventurança. Mas não tem rasa, não tem relacionamento, não tem sabor, não tem amor. E volta. Até que você alcance um coração que possa amar outro e não você. Esse é o ponto, né? Eu sou aquilo, eu. Eu me amo, é isso. É por aí. Amor próprio é importante, claro. É? Sri Ramakrishna vai falar sobre isso. Mas entenda, você advém de Deus em sua parte. Muito bem. Então Sri Ramakrishna, nessa consciência maravilhosa, não é? Os budistas, por exemplo, dizem assim, é um bodhisattva. Né? Ele está tomado de uma mentalidade de pureza e de bem-aventurança e de bondade, e por isso ensina. Muito bem. Então, diga-me se tiver alguma dúvida, eu vou explicar tudo a vocês. Sri Ramakrishna morreu, o seu corpo, melhor dizendo, se extinguiu, e a sua doença, um câncer na garganta, foi agravada porque ele não deixava nunca de dar o seu darshan e sua palavra. Quando diziam para ele, Thakur, você precisa se recolher, porque a sua doença vai se agravar. Ele dizia, esse corpo já foi dado para a mãe, ele está a serviço dos outros. Que eu tenha que morrer, mas para ajudar a esses. Essa foi a sua bem-aventurança de salvador do mundo. Muito bem. Porque há sábios, né? Nós sabemos disso, né? Pessoas do caminho direto que dizem isso. As pessoas estão morrendo de fome na rua, falam assim, não, mas é o karma deles. É o karma deles. Se meta nisso. Segue o seu. Sri Ramakrishna acreditava no karma, acreditava que as coisas são consequências de outras vidas. Mas isso não impede você de ajudar, e ao contrário, impõe a você que você ajude os seus irmãos, filhos de Deus. Veja a diferença, né? Veja nesse mundo de frieza, nesse mundo de maldade, nesse mundo de egoísmo. Propague-se uma teoria que diz que se lasca os outros, o importante é conseguir moksha. Veja no que dá. Veja no que dá. Muito bem. Govinda e outros, que é o nome de uma pessoa aqui, não é o senhor não aqui. Govinda e outros são atenciosos a essa recomendação de Sri Ramakrishna, e então Govinda pergunta a Sri Ramakrishna, venerado senhor, por que Shyama é sombria? Por que Shyama é escura? Ah, por que Shyama é Shyama? Por que a mãe é negra? Sri Ramakrishna então responde, é porque ela está distante. Aproxime-se e você descobrirá que ela não tem cor. A água de um lago parece escura à distância. Aproxime-se dela, pegue um pouco na mão e verá que não tem cor. O céu parece azul à distância. Olhe para o céu perto de você e verá que ele é incolor. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais perceberá que ele não tem nome nem forma. Afaste-se um pouco da mãe Shyama e você descobrirá que ela é da cor azul, como as flores da grama. Shyama, ele vai concluir isso, mas aqui o ponto, né? Se você mergulhar profundamente em Deus, a imersão de Satchitananda, você não percebe mais as suas formas e seus nomes. Claro. Porque você faz parte.
Esse é o caminho do impessoal. Você foi profundamente. Você não tem mais a experiência de você. A boneca de sal desceu para medir o fundo do oceano. Ela se dissolveu, mas o mar está cheio de sal, ok? Se você fizer você consegue, né, retirar o sal da água, né? Porque tem sal, tem água. Só que você perde essa capacidade. Se você se afasta um pouquinho, você pode ver que a mãe é azul, não negra, como as flores que nascem na grama. Por isso que Sri Ramakrishna olhava o mundo e entrava em êxtase, porque ele lembrava. Aquilo remetia a ele. Ele via um menino de pernas cruzadas, recostado num muro, ele via a imagem de Krishna. Mas ele não via a imagem de Krishna das pinturas, ele via a imagem de Krishna que ele viu. Então ele via as flores e ficava em êxtase porque ele lembrava da mãe. Então ele diz, pela misericórdia do Senhor, o Senhor sempre separa um pouquinho de ego, um pouquinho de eu, para você poder contemplá-lo e ter a experiência da comunhão. Isso vai ser aprofundado aqui. Então, o tema, né? Shyama é Purusha ou é Prakriti? Sri Ramakrishna, Purusha, o ser. Prakriti, a natureza. O que, afinal de contas, é a mãe divina? Sri Ramakrishna vai responder. Um devoto com uma história. Um devoto estava realizando adoração. Um outro homem veio e viu a divindade usando um cordão sagrado. Ele disse, você colocou o cordão sagrado no pescoço da mãe? O adorador disse, irmão, só você reconheceu mãe. Quanto a mim, nunca fui capaz de saber se ela é homem ou mulher. É por isso que eu coloquei um cordão sagrado em volta do pescoço dela. Isso precisa de contexto. Está aqui o servidor, né, o pujari, aquele que faz o serviço religioso. Um murti, da imagem de Kali, ou de Durga. O homem colocou um colar por cima da imagem. Os colares, na tradição hindu, são colocados nas figuras masculinas dos deuses. E aquele homem chegou e viu, poxa, mas a imagem de Kali, a imagem de Durga, por qual razão você colocou um colar que é de uma personalidade masculina? E aquele adorador disse, mas eu não sei, eu não estou vendo. Eu estou vendo Brahman, estou vendo Shakti. Essa é a imagem que Sri Ramakrishna está querendo colocar e desenvolve. Ele diz, palavras sagradas do Bendito Thakur, aquele que é Shyama também é Brahman. Aquele que tem forma também não tem forma. O ser que tem atributos também não tem atributos. Brahman é Shakti e Shakti é Brahman. Eles são inseparáveis. O Sati Chidananda masculino e o Sati Chidananda feminino. É a imagem do casal divino. O Sri Ramakrishna está dizendo, é muito claro aqui. Brahman tem a sua energia. A sua energia é ele, de certa maneira. Então, manifesta-se. Então, o homem de visão espiritual, o Vijnani, não o Jnani. Jnani é mente, é intelecto. Não isso, não isso. O Vijnani, aquele que ultrapassou isso, sabe que o mundo, os Jivas e Jagats, são a energia primordial, expansão da energia primordial de Brahma. Por isso que é real. Ok? Brahman Satyan, Jagat Satyan. É verdade, é real, é eterno. Não é falso, não é ilusório. Ilusória é a fixação em certas formas que são transitórias. Mas a própria transitoriedade das formas é eterna. Muito bem. Continua, Thakur. Não, disse isso. São inseparáveis Satchitananda masculino e Satchitananda feminino. Ele está descrevendo aqui a realidade. Existe um casal divino. Isso que nós vemos na iconografia é a representação do real. E por isso que a dualidade se projeta no universo, advindo desta dualidade no uno, Brahma e sua energia. Muito bem. Govinda, esse devoto, pergunta, qual o significado de Yoga Maya? Sri Ramakrishna responde, Yoga Maya significa a união de Purusha e Prakriti, ou seja, do ser com a natureza das coisas.
Tudo o que você vê é a união de Purusha e Prakriti. Na imagem de Shiva e Kali, Kali está sobre Shiva. Ele jaz como um cadáver, enquanto Kali olha para ele. Tudo isso é a união de Purusha e Prakriti. Purusha está inativo, então Shiva está deitado como um cadáver. É em conjunto com Purusha que Prakriti realiza todas as suas ações. Ela cria, preserva e dissolve. Imagem iconográfica de Shiva e Kali. Nas imagens mais convencionais, Kali está em pé, em cima do corpo de Shiva. A imagem, inclusive, no templo de Kali, que Sri Ramakrishna adorava. Purusha, Shiva, o auspicioso. Kali, a ação da movimentação de destruição, criação. Tá? Essa junção. Em iconografias mais recuadas, mais monásticas, Kali está sentada em Shiva, sentada acoplada nele, sexualmente falando. Encaixada nele. Por quê? Uma combinação da união. Ok? Evidentemente, por muitas razões, essa imagem depois vai sendo transformada nesta mais palatável, convenhamos, aos lares. Pela nossa deturpação das coisas e de ver sujeira onde não existe. Então o ponto aqui é que o que nós estamos vendo é uma dupla e união. Tem Shakti e tem Brahman. São um só. Unidos, no sentido de união. Ok? Você vê um conjunto só aqui, ó. São duas mãos. Ok? Como tudo que nós vemos, é isso então. Você tem a natureza, Prakriti, com a semente do Purusha, do ser. Em todos os viventes. Todos os viventes. Todos os viventes. Libélula, o rato, o homem, o semideus. Ok? Tudo é isso. Tudo é essa combinação. Muito bem. Sri Ramakrishna continua descrevendo exemplos do casal divino. Agora ele vai falar de Radha e Krishna. A imagem dupla de Radha e Krishna inteiros numa foto, uma arte, também significa o mesmo. Por causa desta união, eles estão inclinados um para o outro. Para denotar essa mesma união, Sri Krishna usa uma pérola no nariz. Tipo um piercing, né? Aqui, né? No nariz. E Radha, uma pedra azul no dela. Ou seja, um e outro trocando, né? Radha tem a tez clara de uma pérola brilhante. Ela é, na verdade, dourada, né? Enquanto Sri Ramakrishna tem a tez escura. É por esta razão que Radha usa uma pedra azul. Além disso, a vestimenta de Sri Krishna é amarela e o vestido de Radha é azul. Está vendo? Eles são entes 1 e 2 e juntos, unidos, sempre intercambiados. Não é? Nas imagens, né? Sri Krishna está com uma flauta e Radha segura a flauta. Dois estão juntos. E são essa dualidade, não é? O escuro e o claro. Masculino e feminino. Não é? Amado e amante. Quem é melhor? Quem é melhor devoto? Assunto desenvolvido. Sri Ramakrishna diz: aquele que após atingir o conhecimento de Brahman, vê que somente Deus se tornou o universo e os 24 princípios cósmicos. Primeiro, chega ao telhado discriminando isto não, net, o nexo dos Jnanis. Não é? Porque ele vê tudo que é transitório não é Brahman. Aí depois, porque é Shakti. Aí depois de Sri Ramakrishna, então ele percebe que os degraus que vai até o telhado são feitos do mesmo material que o próprio telhado. Tijolo, cal, pó. Então ele vê que o próprio Brahman se tornou todos os seres vivos do universo através da sua Shakti. Então o Vijnani é superior ao Jnani. Vai além do oceano, da impessoalidade e descobre a pessoa e a pessoa no mundo.
Ensinamento Sri Ramakrishna. Não é que você usa a devoção às imagens e chega até o conhecimento e acabou. E você se dissolve e não há mais nada porque isso é o ápice. Não! O devoto superior é aquele que tem devoção por Deus. Obviamente, com forma e sem forma. Esse é o devoto superior. Veja, Sri Ramakrishna não está considerando devoto de modo algum aquele que despreza a Deus, que acha que Deus é desnecessário. Esse não é devoto. Mas ele diz, ao devoto ao impessoal, aquele que ama tanto a Deus que quer mergulhar nele e se perder. Ok, a esse. Mas esse se acha que Deus é apenas isso e não tem forma, que as formas são ilusórias, é inferior àquele que compreende que Deus tem todas as formas e tem também a não forma. Porque, é claro, ele possui tudo. Mesmo a ideia do impessoal está nele. Porque é um atributo dele, é uma refulgência dele. Não é ele. Muito bem. Então, Sri Ramakrishna, ao falar nisso, pensa a respeito do Advaita e se irrita profundamente e diz: mero raciocínio, eu cuspo nisso. Eu cuspi nisso. Não adianta. Thakur cospe no chão. Por que ficar seco com raciocínio? Raciocínio aqui é Advaita Vedanta. Raciocínio aqui é Advaita Vedanta. Não funciona. Eu cuspi nisso. Sri Ramakrishna. Por que ficar seco? Por que ficar seco? Por que ficar seco? Seco aqui é de árido. É de sem amor. Amor por quem? Por Deus. Não é por vontade de não sofrer, não, que isso não é amor, ok? Isso é egoísmo. A fuga do sofrimento é egoísmo. Qualquer rato pode ter fuga do sofrimento, meu amado. Qualquer inseto vai querer fugir do sofrimento. Você alcançou o nascimento humano para alcançar amor. Mas isso pode mexer com seu orgulho. Por que eu fico exasperado ao falar dessas coisas? Porque acho uma maldade se cobrir a imagem de Sri Ramakrishna, impedindo que a sua graça, porque de tempos em tempos o Senhor vem para nos dar isso, com um tipo de raciocínio seco, que é orgulho. Ok? Engano. Disse o Senhor Jesus: não alcançam e não deixam os outros alcançar. Esse é o problema. De tempos em tempos, eu sei que isso é o jogo da mãe, eu sei. Eu sei. Porque se todos alcançassem o amor, acabaria o jogo, não é verdade? Eu sei, eu sei. Eu sei. Mas é também parte do jogo que alguém diga isso. Que alguém se exaspere. Ok? Eu conheço pessoas, nesses dias, que pela pura e simples contemplação da imagem de Sri Ramakrishna e por ouvir os seus ensinamentos através desse indigno que sou eu, alcançam um fragmento do amor e têm suas vidas transformadas. O raciocínio não transforma ninguém em nada, a não serem mais aprisionado e atado. Eu não estou querendo dizer que temos que ser irracionais. Eu estou querendo dizer assim que este raciocínio seco, da qual Sri Ramakrishna cospe, ele cuspiu. Então, quando forem contar a história que Sri Ramakrishna foi instruído por um sannyasi chamado Totapuri, que ele era adepto do não isso, não isso, e fez com que Sri Ramakrishna cortasse na sua mente a imagem de Kali, contem a história toda e digam que no final aquele homem viu a imagem da mãe e passou a cantar os nomes do Senhor e reconheceu que Deus tem forma e não tem forma. Sri Ramakrishna foi o instrutor de Totapuri. Não foi o contrário. Então por que mentem? Por que escondem? Por que encobrem? Muito bem.
Enquanto você tiver a consciência do eu e do você, você deverá ter puro amor e devoção aos seus pés de lótus. É verdade. Enquanto você for alguém, contemple o amado. Você deve ter puro amor e devoção aos seus pés de lótus. Ele diz então para Govinda: às vezes eu digo. Não, perdão. Ele diz para Govinda: às vezes eu digo, você é eu e eu sou você. Às vezes você permanece. O eu então desapareceu e não é rastreável. É Shakti que se torna o avatar. De acordo com uma escola de pensamento, Rama e Krishna são apenas duas ondas no oceano de bem-aventurança e consciência. Essa escola de pensamento é o Advaita. Sri Ramakrishna não entende assim. Como eu disse aqui na sua conversa com Vijay Sagara, ele explica esses cotes de Sri Ramakrishna, essas palavras de Sri Ramakrishna são retiradas de contexto, são colocadas por aí dizendo que Sri Ramakrishna está ensinando Advaita Vedanta. Sri Ramakrishna ensina o que é o Advaita para dizer que não é o pensamento dele, porque existe uma escola de pensamento que pensa assim, mas não é o pensamento dele. Muito bem. Continua. Depois de atingir o conhecimento da não-dualidade, o Advaita Jnana, vem a consciência espiritualmente desperta, Chaitanya, ou seja, depois que você supera isso, depois que você passa por isso, você encontra Chaitanya. Então se vê que somente Deus existe em todas as coisas, como consciência. Após essa realização vem Ananda, bem-aventurança. Aí ele junta Advaita, Chaitanya e Nityananda. Aqui ele está descrevendo isso, né? O estado de Vijnana. Ou seja, primeiro você net, não isso, o transitório não é Brahma. Ele encontra a pessoa divina. Aí ele percebe que tudo é fragmento dessa, chispa dessa, parte dessa. E aí ele encontra alegria, bem-aventurança. Aí aqui tem um jogo de palavras. Advaita, Chaitanya e Nityananda. Chaitanya, Mahaprabhu, Nityananda, seu companheiro, e Advaita, um dos seus discípulos diretos. Porque Sri Ramakrishna era um reconhecedor da divindade de Sri Chaitanya, avatar do século XVI, que pregava a necessidade, para esse tempo, de se cantar os santos nomes de Deus. Muito bem. 52 minutos. Vou tentar aqui ainda. O Senhor tem formas. O anseio por ele surge depois que o desejo de prazer desaparece. É o subtítulo. Ele diz para Mahendranath Gupta, o autor desse Katanita: eu te digo, não descreias nas formas de Deus. Tenha fé que Deus tem formas e medite na forma que você mais ama. Isso aqui é um ensinamento de Sri Ramakrishna para todos aqueles que assistem aqui e pensam: como eu posso fazer o meu altarzinho? A imagem daquilo que você ama. Da imagem de Deus que você ama. Tenha fé e acredite que Deus tem todas as formas. Ele diz para o Govinda: você entende? Enquanto persistir o desejo de desfrutar, não sentiremos o anseio de conhecer Deus e alcançar sua visão. Uma criança brinca com seus brinquedos, esquecendo todo o resto. Se você a persuadir com sadesh, que é um docinho, ela comerá apenas um pedaço. Quando ela não gosta do brinquedo nem do sadesh, ela diz: eu quero ir para a casa da minha mãe. Ela não precisa de mais sadesh. Se uma pessoa que ela não conhece e ela nunca viu lhe disser: venha comigo, eu vou levá-la até sua mãe, a criança vai com ele e vai com quem o carregar nos braços até sua mãe. Você desenvolve anseio por Deus quando termina de desfrutar as coisas mundanas. Então a sua única preocupação é alcançá-lo. Você ouve qualquer coisa que alguém lhe diga sobre Deus. Parte final dessa conversa. Sri Ramakrishna está dizendo: a visão de Deus você só tem quando você estiver louco de amor por Deus. Aí você verá Deus. Enquanto você estiver interessado em Deus, interessado também, meu time vai para a semifinal da Libertadores. Será que ele consegue? A política, o meio ambiente, a CPI, tudo isso normal, tudo isso parte do mundo. Mas isso não vai fazer você ver Deus. Quando você começar a olhar tudo isso assim, tá bom, mas o que eu quero mesmo é ver o Senhor.
Aí começou o momento em que você vai ver. A criança começa a se desinteressar do brinquedo, do doce, fala, quero ver minha mãe. Quem aparecer diante dela e falar, eu levo para sua mãe, ela vai. A palavra que despertar em você esse anelo com Deus vai ser para você a tábua de salvação. Por isso que existem tantos professores, dizia a Mãe Divina. Todos são o mesmo. Claro, porque te levam a Deus. É isso, meus amigos. Findamos esse 19º episódio da leitura e contemplação do Sri Ramakrishna Katarita. Perdão pela minha exasperação, mas eu acho que vocês entendem porque é assim. Não é? Que possamos todos ter fé. Que não sejamos obscurecidos. Por isso que nos prende há tanto tempo o orgulho. Não é? Essa falta de amor, essa secura. Possamos mergulhar no amor por Deus. É isso. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus.